Renata. Bom dia, Marcinha. Bom dia, Neida. Bom dia. Bom dia, irmã Nilva. Bom dia, Sandra Bom dia, Guimarães. meninas lindas. E aí, Renata? Ai, A minha tela Alegria, tá né? toda preta. Tá assim mesmo? A música? Não, a minha tela tá toda preta, não tá aparecendo nada. Não, aqui tá. Tá normal? Eu tô aparecendo normal? Tá. Tá parecendo normal. Não tá parecendo normal, não. Tá com uma peruca. Que peruca amarela é essa? Bom dia, Tá Andreia. normal, garota. Aí é só na câmera da pastora essa. bom dia, bom Bom dia. dia. Deus abençoe vocês. Deus abençoe essa semana maravilhosa. Amém, amém. Vai ser uma semana linda. Vai Bom ser. dia, Lorena. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Olha a Sandra, gente. Ana Paula Hardman. Bom dia, Ana. Bom dia, Andréia. Bom dia, Neida. Bom dia para todos. Oi, Ana. Bom dia. Bom dia, Fátima. Tudo bem? Bom dia, Agna. Bom dia, HNC Soluções, Ivone. Jane, do Melhor Pudim do Mundo, que vai ter pudim no dia 19, né, Jane? Se Deus quiser, em nome de Jesus, amém. Bom dia, Laiane. Bom dia, Alana, Luana Mara, Lucimara. Luci! Deu certo hoje, né, Luci? Bom dia, deu certo sim. Glória a Deus. Eu coloquei o despertador, que ontem passei direto. Eu sei, hoje meu despertador não tocou. Acordei aqui, ó, 5h20 no pulo. Pensa. Isso acontece. Bom dia, Marilene, Maristela, Michele Daiane, Miriam Araújo, Mônica, Monique, bom dia, Nise, Patrícia Barbosa, Priscila Leal, bom dia, Marilene, Rejane Mendes, Sandra, Tati. Ontem a gente conheceu a Tati, né, Tati? A gente se abraçou, tirou foto. Bom dia, Dona Socorro e Viviane Silva. Uma semana abençoada para nós. Essa semana tem encontro de Páscoa, né? Imersão de Páscoa na nossa igreja. Se você mora aqui em Brasília e quiser ir algum dia assistir o culto, de quinta até sábado, vai ser um prazer receber você lá na nossa igreja. Bom dia, Alê, Alana, Ana Lúcia. Então vamos começar? Bom dia, Valéria. A Dijane, pode fazer a oração? Conseguiu se organizar aí no vídeo? Então começa orando para a gente, Dijane, por favor. Amém, Deus. Nós te bendizemos, Senhor, nesta manhã. Nós exaltamos o teu nome. Te pedimos que o Senhor esteja presente aqui, em cada casa que está representada nesse lugar, nessa mesa. Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo invada a nossa casa, os nossos corações, as nossas mentes. Nós queremos levantar um incenso suave de adoração ao Senhor nessa manhã, nesse primeiro dia útil da semana. Em nome de Jesus, Senhor amado, que o Senhor veja, receba a nossa adoração, nosso sacrifício, em nome de Jesus, Pai, porque nós estamos aqui pelo Senhor, nós estamos aqui porque queremos o Senhor. Nós temos fome e sede da Tua presença, fome e sede da Tua voz, do Teu doce Espírito, da Tua direção. Em nome de Jesus, Senhor amado, traz o crescimento, traz, Senhor amado, a unção necessária que quebra o jugo, traz, Senhor, sobre nós
a tua presença santa e pura, Pai, que nos santifica, que nos restaura, que nos cura. Em nome de Jesus, aquelas que buscam cura, aquelas que buscam, Senhor amado, santidade, aquelas que buscam, Senhor amado, restauração. Em nome de Jesus, tudo isso, Senhor, existe em Ti, porque Tu és uma fonte inesgotável. Tu és a fonte inesgotável das nossas vidas, Senhor. E nós te bendizemos, é dela que nós queremos beber nessa manhã, dessa fonte inesgotável. Obrigada, Pai, obrigada pela vida da Eneida, da pastora Leia, dessas mulheres que têm entregue, Senhor amado, no teu altar, uma dose de sacrifício. E nós sabemos que não é fácil, Senhor, se manter constante e fiel, mas elas têm buscado entregar esse sacrifício no teu altar e que o Senhor também receba e que elas colham, Senhor amado, é o fruto de cada semente da vida delas na sua geração. Em nome de Jesus, obrigada por esse tempo tão precioso e esse pão fresco pela manhã. Senhor, esse pão quentinho pela manhã. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém, Edjane. Obrigada. Hoje, dia 14 de abril, corrigindo foco, né? E aí a passagem está na 2 Coríntios, capítulo 10, são 2 versículos, 4 e 5. Se você já abriu a Bíblia aí e tem disponibilidade de leitura, levanta a mãozinha, que aí eu vou entender que você pode ler essa passagem de 2 Coríntios, tá? E Lu, você pode ler o texto, por favor? Posso sim. Alguém que já está com a Bíblia aberta e quer ler o texto de 2 Coríntios? Beleza, a Renata levantou a mãozinha e a Mônica. Mônica, deixa eu ver a ordem aqui. Você pode ler, Mônica, que eu li semana passada. Passa a vez para você. Não entendi, Renata? A Mônica pode ler, porque na semana passada eu li. Ah, é verdade. Então tá, Renata. Mônica. Bom dia, Mônica. Mônica, então se organiza para você ler e a Lu vai ler o texto. Obrigada, Lu. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 2. Corrigindo o foco. Vivemos em tempos em que as distrações são abundantes, e manter o foco em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, torna-se um desafio diário. As Escrituras nos exortam a olhar para ele que suportou a cruz e agora está assentado à destra do trono de Deus. Assim como Davi, que enfrentou Golias com confiança inabalável no Senhor, somos chamados para nos concentrar nas promessas divinas e nos processos que Deus utiliza para nos moldar. A liderança espiritual não se define pelo nosso passado, mas pela direção para onde estamos nos movendo. Deus nos convida para alinhar os nossos pensamentos com os dele, pois ele está sempre corrigindo a nossa rota, alinhando o nosso futuro. Quando desejamos intensamente a presença de Deus e buscamos o que ele quer, manifestamos a sua vontade com autoridade. O ambiente que cultivamos é crucial para o nosso crescimento espiritual. Devemos proteger a nossa mente contra as distrações que minam o nosso poder criativo e nos afastam do propósito divino. As informações falsas e as críticas infundadas são como ondas bravias que nos fazem afundar. Portanto, é vital focar em Jesus, pois o nosso foco determina a nossa realidade. A verdade nos liberta, enquanto a mentira nos escraviza. Clareza é poder, e enxergamos o mundo não como ele é, mas como somos. A atenção plena é o ingrediente oculto da excelência, e devemos controlar os nossos pensamentos, permanecendo fixados no chamado que Deus nos deu. A nossa mensagem de vida é um tema escondido ao longo da nossa história, e somos desafiados a deixar um legado ao mundo. Hoje, corrija o seu foco, olhe para cima e para frente. Seu futuro eu aguardo. Obrigada, Lu. Muito obrigada.
Pode ler, Moniquinha. Bom dia, meninas. Que da Bom paz do dia. Senhor. Pai do Senhor. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, anulando-nos sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo pensamento e obediência de Cristo. Muito obrigada, Mônica. Muito obrigada. Bom dia, Dani. Bom dia, pastora Leia. Bom dia, Elaine. Bom dia, Bom dia. Neida. Bom dia. Bom dia, bonitas. Bom Vamos dia. corrigir o foco nessa dia, segunda-feira. Diga, alguém levantou a mão? Alguém está falando? Só deu bom dia. As meninas foram Tá. dando bom Bom dia. dia, gente. Vamos lá, então, corrigir o nosso foco. A Jane, eu também. Tive a impressão que eu tinha que marcar tudo, olha. Eu coloquei palavras específicas para cada parágrafo para a gente poder se basear. Então, no primeiro parágrafo do texto de hoje, primeiro eu quero chamar a atenção para uma coisa importante que começa e termina o nosso texto, e eu quero que você perceba, tá? O versículo de Hebreus 12, 2, fala assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Esse é o texto que inicia, esse é o texto que a gente está sendo chamado para olhar, que baseia o nosso texto, né, o nosso conteúdo. Observa bem que, no final, a gente vai se encontrar com aquilo que esse texto fala. Então, vamos juntas. No começo daqui do texto, desse conteúdo, diz que está cada vez mais difícil para a gente, nesse tempo que vivemos, a gente focar. Tem muita distração em torno de nós. E quando as distrações não são externas, as distrações de fora, quando elas não são suficientes assim para tirar a gente do foco, não se preocupe, você mesma, bonita, vai conseguir criar, inventar, gerar uma distração. As distrações, elas são, eu acho que hoje, um dos maiores desafios para a gente focar na verdade que Deus tem para nós. Porque, às vezes, não é nem sobre o que está do lado de fora, sobre palavras que pessoas nos dizem, mas é sobre o que você acha de si, é sobre o que você olha para si, como que você percebe a si mesma. E aqui nesse primeiro lugar, no primeiro parágrafo, a gente é chamado a não se distrair e a se concentrar nas promessas que Deus nos deu e nos processos que Ele utiliza para a gente ser moldado. Processo é um negócio que às vezes dói. Então, nem fique imaginando que o tempo todo da vida cristã tudo serão flores. E que a gente vai batalhar o tempo inteiro para ficar sempre com prazer, com bênção, com... Isso tudo virá, mas às vezes vai acontecer, e frequentemente, não às vezes, mas frequentemente, para a gente poder aprender algumas coisas, a gente vai estar na luta. É na guerra que a recompensa é dada. É na guerra vencida que a gente se sente apto para poder vencermos outros gigantes. E eu tenho visto isso tem entrado no meu coração de um jeito diferente ultimamente. Saber que Golias foi para Davi o lugar da escada de ascensão, de promoção da vida dele, é declarar que aquilo que eu, que você, que as circunstâncias estão nos dando hoje é um lugar de crescimento. Então, Deus vai utilizar as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas sensibilidades para esticar a gente. Vale chorar? Muito. É importante a gente chorar, a gente ter um ombro, a gente ter alguém para poder desabafar, orar com a gente. Vale muito, muito. E, às vezes, a única coisa que a gente tem em algumas circunstâncias é o choro. Às vezes, a única coisa que a gente pode fazer naquele momento que a gente está é o que eu falo às vezes, que é a nossa oração líquida. A gente nem tem força de chorar, nem tem força, perdão, de orar. A gente chora. E Deus colhe as lágrimas e guarda no odre dele.
Então, esse lugar de você manter o foco é fundamental. E no segundo parágrafo do texto, eu trago 3 verbos: alinhar, corrigir e desejar. Alinhar aquilo que a gente precisa dos nossos pensamentos com os pensamentos de Deus, corrigir a nossa rota de acordo com o que Ele está falando a nosso respeito e alinhar o nosso futuro. Bonita, você está aqui todas as manhãs, muitas de nós estamos aqui fielmente, como a Dijane orou, fielmente aqui recebendo instruções. Mas você tem clareza do que você quer conquistar? Você tem clareza do que Deus tem para você para o final desse mês? Vamos encurtar? Hoje é segunda-feira. O que você gostaria de viver com Deus até sexta-feira? E olha que essa semana é uma semana extremamente importante no reino espiritual para o Brasil. Nós estamos na semana da Páscoa. Nós estamos na semana da reflexão da igreja a respeito do sacrifício do sangue do nosso Cordeiro. Nessa semana, até sexta-feira, o que é que você quer viver com Deus? A clareza do que você deseja alcançar no seu futuro vai te alinhar, corrigir a sua rota e vai fazer com que você tenha clareza do que você vai desejar. Minha tarefa para você, minha sugestão, determine diante de Deus o que você quer que ele viver com ele. E o que a gente quer viver com ele, gente, não é sobre pedir, não. Eu também tenho falado isso com frequência. A gente entrou numa cultura tão ruim, tão triste, tão pequena, tão escassa, tão mesquinha, de entrar na presença com uma lista de pedidos e ficar pedindo. Eu não estou dizendo que não é um lugar de pedir. Eu estou dizendo que não é só para nós pedirmos. É um lugar em que a gente pede, em que a gente chora, em que a gente ama, a gente não fala nada. Né? Eu tenho contado isso para vocês, o poder do silêncio na hora da presença, de você ficar quietinha, como se você estivesse ali. Nem sempre, quando você dá colo ao seu filho, ele te fala, ele te pede. Às vezes, ele só quer o teu cheiro, só quer ficar no teu chamego. E, às vezes, a gente esquece que Deus é o nosso Pai amado, aquele que a gente pode ficar ali no aconchego do carinho. E essa é uma semana tão especial, começando hoje, nessa segunda-feira, refletir sobre o que todas nós, como mulheres brasileiras, como calendário brasileiro, orar e colocar diante de Deus o sacrifício que Ele colocou, que Ele derramou, que Ele fez por você e por mim. E hoje eu quero também chamar a nossa atenção sobre o terceiro parágrafo. O terceiro parágrafo é a gente cultivar o crescimento espiritual. E eu fiquei aqui pensando, o que é para mim esse cultivo de um crescimento espiritual? O que eu acho que é importante para que eu me coloque nesse lugar de crescer? E aí eu coloquei algumas coisas que eu preciso fazer para crescer. Para eu poder emagrecer, eu preciso fazer algumas coisas. Cuidar da minha alimentação, eu preciso fazer atividade física, eu preciso beber água, eu preciso dormir bem. Isso a gente sabe de cor, né? Mas se você não exercita, só saber que eu quero emagrecer mais e ficar só apontando, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que comer. Se eu ficar nesse lugar só do saber, e nada acontece, gente. A vida espiritual, a vida cristã é a mesma coisa. No crescimento que a gente quer ter, naquilo que Deus precisa realizar na nossa vida, não adianta só saber. Deus não quer só o seu versículo decorado. Deus não quer só que você identifique os personagens da Bíblia. Deus não quer que você saiba o endereço de cada texto que você declara. Deus quer que você pegue tudo isso que você certamente tem e que você faça disso sentido para quem está te olhando, para quem está te vendo, seus filhos, seu marido, seus vizinhos. Eu ontem coloquei lá no nosso grupo uma coisa tão especial para o meu coração. Gente, eu não tinha contado para ninguém a maneira como eu estava internamente. Eu tinha feito uma oração e o que eu queria era que Deus me visse. E Ele sempre vai lhe sinalizar quando você falar, pai, você está me vendo? Deus, mostra aí que o senhor está me vendo. Faz esse teste. Ele vai lhe mostrar.
Então, você poder olhar para a tua vida e falar, quero crescer nesse lugar de pedir, não quero mais ser pedinte, não, Deus, eu quero ser uma filha que dá. Eu quero que o Senhor me olhe e me veja assim, lá vem ela, com presente para mim. Ah, fofa, o que você trouxe hoje? Tempo? Não, mentira, você não ia fazer prova? Não, eu estou te acompanhando, você nem dormiu direito, pensando na prova. Você veio amar papai com o seu tempo. Ah, não, vem para perto. Eu acho que Deus faz isso, gente. Deus fala assim, planejou esse dinheirinho para fazer obra? Estou falando de mim, tá, gente? E deu tudo para o papai? Não, não. Você é realmente muito fofa, Leia. Vem aqui, que papai vai te beijar. Ô, gente, Deus é assim. Ele vai olhar o teu sacrifício, ele vai olhar suas coisas e ele vai, sem dúvida alguma, te elevar ao relacionamento de um amor que você nunca teve antes. Eu tenho cultivado essa alegria da presença no lugar em que eu fico imaginando, se eu preciso ensinar as crianças como é que Deus é, como é o crescimento cristão, esse lugar aonde Deus, a gente estabeleceu um Deus carrancudo, sério, que fala grosso. Eu acho que tem horas que ele é assim, e ele precisa ser assim. Mas imagina, se eu amo me divertir, de onde é a fonte da diversão? Se eu amo sentir prazer nas coisas que realizo, se eu quero leveza, qual é a fonte disso? É ele. Então, se eu batalho para estar nesse lugar de amor, de cuidado, de crescimento e de diversão, ele é a fonte. E eu quero te dizer, olhe para o seu Deus como um lugar de um crescimento, de um nível de relacionamento maior de amor, a fim de que quando você decidir vir para essa devocional, você ouça e perceba e sinta ele falar assim, viu, Deus, consegui, Deus, hoje eu consegui, quase perdi a hora, quase não ouvi o despertador, demorei para levantar, mas cheguei. E aí ele vai dizer, tô vendo, tá toda linda, já escovou o dente, pintou o cabelo, tá toda fofa. Não é isso que a gente gosta de ouvir do nosso pai terreno? Não é isso que a gente sente quando é alegria, quando a gente tem o pai assim? E a falta de um pai dessa maneira nos afeta profundamente? Então, eu quero te dizer, Deus, ele é esse querido, essa pessoa que ri com você, que fala assim, gostou do que o papai fez hoje? Gostou? Ontem eu me senti assim. Eu falei assim, meu Deus, quando eu li a mensagem, meu Deus, não, para, é isso mesmo, filha. E olha, o olhar daquela querida, que eu acho que deve estar até aqui, se ela quisesse pronunciar, ela fica à vontade, mas eu acho que eu quero preservar a descrição dela. E a visão que ela teve de me pôr ali, tirar foto e ficar sabe o que eu fiquei pensando? A criatura ficou me observando. Ela não, gente, Deus. Deus te observa por meio da fala dos teus filhos, por meio da fala do teu marido, por meio da fala dos teus pais, por meio da fala das pessoas. Observe, ouça. Isso é verdade. O que as pessoas falam de bem de você é Deus te validando. E, finalmente, ele fala no último parágrafo que a verdade nos liberta e a mentira nos escraviza. Gente, como a gente se deixa se prender, se paralisar por mentiras que a gente acolhe. E hoje, pela manhã, você precisa corrigir o foco. O que Deus fala a seu respeito? Hoje a pergunta é essa. Comece a sua semana dizendo para o reino espiritual e calando as vozes das mentiras que você tem dentro de você, coloca aí dentro de você o que ele diz a seu respeito. Ontem uma querida me procurou para me contar uma situação bem delicada a respeito de uma vivência, de um diálogo que ela estava tendo com uma pessoa, e a pessoa começou a falar um monte de bobagem que não combina com quem ela é. E ela ficou muito afetada com isso. E eu fiquei pensando assim, por que será que ela está afetada? Ela esqueceu quem ela é. Deixa eu lembrar aqui. Deixa eu te falar quem você é. Está lembrando? Você é filha do Deus Altíssimo. Você é a menina dos olhos. Eu tinha falado isso de manhã aqui com a gente. E ela falou assim, pastor, aquilo me deu um ânimo, mas eu
Meu Deus, eu fiquei final de semana inteiro pensando nessas palavras que ele liberou sobre a minha vida. E eu falei, então a gente vai ter um guarda no nosso ouvido para a gente não se distrair com as mentiras que virão até você. E, finalmente, o texto, o conteúdo, ele termina assim: hoje corrija o seu foco, olhe para cima e para frente, seu futuro o aguarda. E agora eu quero linkar o começo com o fim. Ó, já quero um recurso. Espera aí, que eu vou pegar aqui uma cordinha. Sim, eu tenho uma sacola aqui do meu lado, cheia de recurso, porque uma hora que Deus me dá uma ideia, eu corro e pego, igual agora. Presta atenção aqui, bonita. Olha o que esse texto hoje fez com a gente. Ele começou falando de... Olha lá o versículo de Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus. E olha como que esse texto termina, e eu acho que nem foi intencional, e quer dizer, não foi intencional para quem escreveu, talvez, mas para nós é. Olhar para Jesus, o nosso autor e consumador da fé. E hoje, olha a última frase, corrija o seu foco, olhe para cima e para frente. Olha para onde, bonita? Para onde? Para cima, né? E para onde mesmo? Para frente, né? Para onde a gente tem que olhar? Olha a sensação que eu tenho, e eu quero te mostrar isso de forma lúdica. A maneira como o texto começa é a mesma que ele termina, é como se as pontas se juntassem e a gente pudesse amarrar as pontas. É como se a gente tivesse com a mesma visão. Então, eu amarrei as pontas. Sabe o que Deus está nos dizendo hoje? Que nós precisamos olhar para aquilo que importa, caso você queira corrigir o seu foco. Você quer corrigir o seu foco? Então, você precisa olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé. A maneira como esse texto começa, que esse versículo começa, é o mesmo imperativo que a gente tem aqui do bispo, dizendo, olha para cima, olha para frente. Gente, quem está em cima? Ele. Se você quer o socorro, você precisa olhar para cima. Onde é que ele está? Na nossa frente. Ele está nos dizendo para onde devemos ir. Então, caso você queira corrigir o foco nessa semana da Páscoa, eu quero liberar sobre a sua vida o discernimento que as pontas estão se ligando. Você precisa entender que a visão do que você precisa está em uma pessoa, chamada Jesus. E essa semana a gente vai ter muito conteúdo na internet, na TV, nos streamers, em um monte de lugar falando sobre quem é Jesus. E você precisa entender que as pontas estão se juntando quando você entrega a sua vida a Ele. É como se Ele fizesse assim, sabe aquele começo dessa tribulação? E sabe o que você vai colher agora? Então, não está solto não, está junto. Eu estou junto com você. Fui eu quem amarrei as pontas. Confie no que Ele vai fazer. Amém? O texto é assim, ó, da oração de hoje. Senhor, ajuda-me a manter os meus olhos fixos no Senhor, autor e consumador da minha fé. Ajuste o meu foco, que eu possa resistir às distrações e focar as suas promessas e processos. Alinhe os meus pensamentos com os seus e guia-me no caminho que preparou para mim. Vamos orar agora com as suas palavras? É tempo de você estabelecer coisas essa semana. Você sabe para onde você está indo? Qual é o nome do seu futuro? Qual é o nome do final dessa semana? O que você quer fazer ou viver em Deus até o final da sexta-feira? Qual é o lugar que você vai entrar naquele sábado que a gente vai se encontrar presencialmente para quem está em Brasília? O que você quer? O que você está planeando para acordar tão cedinho e vindo para cá? Você está se enganando, bonita? Deus não precisa disso se você não vem para cá com o seu coração aberto. E nessa manhã ele quer juntar as pontas, falar com você que o lugar onde tudo se encontra é nele. Vamos orar juntas. Senhor, muito obrigada por essa manhã de segunda-feira, em que juntas aqui, com mais de 90 e poucas mulheres, a gente entende que o Senhor está nos chamando para o olhar para Ti, nos lembrar quem o Senhor é, olhar para elevar os nossos olhos aos montes, de onde vem o nosso socorro. Isso quer dizer que a nossa cabeça ela está para cima,
Olhar para o monte, olhar para o morro, olhar para aquele ponto, para o cume da montanha, é elevar o nosso pescoço. É dizer para o nosso corpo que não é para um alinhamento central ou para baixo, é para cima. Nessa manhã de segunda-feira, nós queremos inclinar nossa cabeça para o alto e te ver. A gente quer inclinar nossa cabeça para tudo que vamos ouvir essa semana. E se as palavras que nós ouvirmos estiverem de acordo com aquilo que estamos vendo no alto, isso nós vamos validar. Mas se o que estivermos ouvindo não for a mesma voz do que ouvimos, quando a nossa cabeça estiver erguida, nós não vamos acolher. Nós queremos acolher aquilo que o Altíssimo, aquilo que está além do alto, está dizendo para nós. Nós queremos declarar que nessa manhã, nós queremos ver que o Senhor está juntando as pontas que pareciam soltas nas nossas circunstâncias, nas nossas vivências, porque nós estamos escolhendo ajeitar, corrigir o nosso foco e fazer com que o Senhor seja a coisa mais importante da nossa vida. Nessa segunda-feira da semana de Páscoa, nós queremos começar te agradecendo por ter entregue Jesus para nós, para que a gente não se perca nas distrações das mentiras e que a gente se lembre que o maior lugar de amor escandaloso da terra vai ser posto essa semana de tantas maneiras, por meio de música, por meio de encenações, por meio de programações de igrejas, mas, sobretudo, Senhor, nós queremos te agradecer o que o Senhor tem feito intimamente com o nosso coração. Obrigada. Porque se um dia a gente se esquecer, se distrair com as mentiras, a tua cruz vazia está chamando, gritando o nosso nome, para a gente não se perder. Obrigado por essa manhã de segunda-feira, começando uma semana, declarando ao Senhor que nós chamamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Vamos lá. Vou até tirar foto aqui com a minha cordinha. Gente, vocês são igual criança, né? Igual meninas, né? Adoro que eu use esses negocinhos. Eu já até botei a sacolinha aqui do lado para a gente poder se divertir com as coisas. Bora lá. Se arruma aí, bonita. Gente, vai, Mari. É tu, Mari? É Pri? Eu. É quem? Mari. É Mari. Sem vai, Mari. Calma aí, deixa a mãozinha subir, deixa o coração subir. Sem notificações, sem mensagens nesse momento, por favor. Pera, deixa eu só assumir a mensagem. Pronto, todo mundo agora. Uma grandona e uma pequenininha da pastora. Sorrindo. A primeira foi. Agora vamos para a segunda. Só um momento. Eu sempre acho que a segunda é divertida. Só eu, né, gente? Só eu fico fazendo careta. Ah, ué. Pode fazer, pastora. Eu faço, tchau. Vamos lá, peraí. Ô, Maria, rápido, hein? Pastora, depende do computador. Vamos, bom dia. 1, 2, 3 e... Pronto, foi. Só eu e Fabiola ontem fizemos caretinha. Eu sempre acho que a menor tem que ter cara de diversão. A Depois reclama. A Jane, do Sossego, faz que é semana de Páscoa. Não pode ficar fazendo essas coisas com a amiga, não. Obrigada, gente, um dia pastora. abençoado, uma semana Amém. abençoada, intencional, de amor ao nosso Deus, porque esse calendário da semana de Páscoa é uma semana em que você precisa declarar o seu amor a um sacrifício absurdamente maravilhoso. Um dia abençoado, Amém. fica com Deus. Quem tem prova como eu, Deus abençoe para você lembrar de tudo. Se você não tem prova, mas tem coisas, vai fazer sua vida ser bênção e leve. Pastor, hoje é aniversário da Michele, dá parabéns para ela. Michele, Daiane. Deus te abençoe. Daiane também? Michele Daiane. Michele Daiane, Deus abençoe, para que você seja muito, muito abençoada. Que a verdade te liberte, que você seja livre de toda sentença da mentira que a gente cria e que esse novo ciclo você pise nas bênçãos que o Senhor tem para a sua vida. Que o Senhor te abençoe, sua linda. Beijo. Obrigada, Beijo. gente. Um beijão. Beijo, meninas. Fiquem com Deus. Até amanhã.
Beijo, amém. Amanhã. Fiquem com Deus. Amém.